Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a notícia, que é um texto jornalístico baseado em fatos reais. A notícia, ela não é um tipo de texto literário. Por que que ela não é literária? Porque ela conta fatos que acontecem na sociedade e no dia a dia. Ela é um texto informativo. O jornalista, quando ele vai escrever a notícia, ele tem que buscar os fatos que estão acontecendo naquele determinado momento, seja numa região do país, seja num bairro, seja numa cidade, ou seja até mesmo no mundo. E ele vai procurar esse assunto baseado nos acontecimentos que estão acontecendo naquele momento. A notícia ela é bem precisa. Hoje, com as mídias sociais aí, com a tecnologia avançada, a notícia ela consegue chegar para a gente, na nossa casa, às vezes no mesmo ato que ela aconteceu, né? Por exemplo, aconteceu lá um acidente de carro ou um avião caiu, por exemplo, essa notícia ela consegue chegar na nossa casa hoje num estalar de dedos, né? Muito rápido, porque a internet está aí, então o jornalista já escreve essa notícia e nós acessando a internet a gente já consegue ver ela. Lembrando que no acesso à internet, nas notícias online, a gente consegue encontrar muitas notícias. E algumas delas, às vezes, mentirosas, que são as chamadas de fake news. Né? Então, por isso que quando a gente vai ler uma notícia, principalmente pela internet, a gente tem que ir numa fonte segura, ou seja, ir pesquisar aquele jornal que tem bastante credibilidade, que sempre fala a verdade, né? E tentar ler uma matéria verdadeira para a gente se inteirar. Porque a notícia, assim como todos os gêneros textuais, ela vai trazer para a gente uma informação. E a notícia exclusivamente vai trazer uma informação atual do dia a dia, algo que acontece no nosso país. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura da notícia, ok? O que ela precisa ter para ser uma notícia? O primeiro item que ela precisa ter, gente, é a manchete. Eu selecionei aqui para vocês uma notícia, que é essa daqui, retirada do G1, tá bom? E eu vou explicar item a item para vocês bem certinho. Até pintei aqui e vou explicar. Primeiro item, a manchete da notícia. A gente tem que pesquisar, quando a gente vai ler uma notícia, ali a pessoa que postou, que fez aquela notícia, provavelmente ela vai jogar pra gente uma manchete de destaque, uma manchete que quando a pessoa olha, ela vai querer ler aquela notícia, certo? E olha só a manchete que tem nessa notícia aqui, ó. Pai e filha usam fantasias para levar lixo durante o isolamento na Espanha. Eu achei várias notícias na internet sobre o coronavírus, mas essa eu achei interessante e é algo diferente do que a gente vem vendo. É uma coisa mais humana, então achei ela bem legal. Essa é a manchete da minha notícia, que até coloquei aqui, ó, em azulzinho, certo? Ela tá em maior destaque, ela tá numa letra maior, pode reparar. Por quê? É para chamar a atenção de quem for ler, ok? Título auxiliar. Logo abaixo da manchete vem um título auxiliar. O próprio nome já fala, ó, auxiliar. Então ele vai auxiliar a minha manchete. Ele vai terminar de compor aquilo que foi começado lá na manchete. Olha só. Divertir-se em família é uma forma de nós esquecermos um pouco do que está acontecendo, diz Jaime Coronel, que vive em Puerto Llano. Aí então está o título auxiliar que está pintadinho de verde, ó. Aqui nós temos a manchete com uma letra maior em destaque. Logo abaixo o título auxiliar, que também está numa letra itálica, né? Então ela também está com destaque, mas um pouco menor. Aí logo depois do título auxiliar, a gente vai ter quem escreveu essa notícia. E quem escreveu foi a Letícia Macedo, do G1. Ela publicou essa notícia no dia 13/5/2020, às 7 horas. A Letícia, então, ela procurou um assunto bem interessante sobre o coronavírus de uma forma diferente, né? Então tá até aqui, né, grifado de amarelo, que foi quem fez a notícia.
A minha fonte está aqui em cima, que é o G1, ok? Logo abaixo, nós temos aqui, ó, pintado de laranjadinho, o lead. O que é esse lead aqui, ó? O lead nada mais é do que o primeiro parágrafo da minha notícia. É onde eu vou começar o assunto noticiado. E o que tem que ter nesse lead, nesse primeiro parágrafo? Toda notícia, ela vai responder algumas perguntas, já nesse primeiro parágrafo. E por que responder algumas perguntas? Para indicar, para mostrar para quem vai ler algumas informações necessárias para daí continuar lendo o corpo da minha notícia. Por exemplo, o lead ele tem que estar respondendo as seguintes perguntas, olha só. Onde aconteceu o fato? Com quem aconteceu? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? E qual foi o assunto acontecido? Na maioria das notícias, a maioria delas, elas respondem a todas essas perguntas já no lead. Mas algumas, às vezes, ficam sem respostas, ou às vezes não tem essas perguntas. Mas na grande maioria das notícias, a maioria dessas perguntas, elas vão constar as respostas delas, ok? Por exemplo, olha só. Onde aconteceu o fato? Então, a gente tem aqui o lead, ó. Durante o isolamento, um homem de 34 anos de Puerto Llano, na Espanha, decidiu descer fantasiado de Olaf, o boneco de neve de Frozen, para levar o lixo da casa onde mora com a mulher e 2 filhos. Ele fez isso por volta das 20 horas, quando os vizinhos iam para as janelas aplaudir os profissionais da saúde do país. Um dos mais antigos pela pandemia de Covid-19 na Europa. O que aconteceu aqui? Nessa notícia, nesse primeiro parágrafo, né, a Letícia, que foi quem escreveu, ela quis contar pra gente uma história de vida, né? Cansado de ver a filha dentro da casa, né, confinada, porque a gente sabe que esses últimos meses a gente não tá podendo nem sair da casa, né? Estamos em quarentena. Ele decidiu que ia jogar o lixo de uma forma diferente. Ia se fantasiar junto com a filha dele. Então, a mesma fantasia que ele usava, a filha dele também, né? Ou parecido com a dele. E eles iam jogar o lixo dessa forma. Olha só, né? O pai tentando fazer a alegria da filha aí. Tá, agora vamos voltar lá para a perguntinha. Onde aconteceu o fato? Aconteceu na Espanha. Ó, esse foi o meu primeiro parágrafo, o meu lead. Então, aqui já está respondendo a minha primeira pergunta, ó. Com quem aconteceu esse fato? Esse fato aconteceu com esse pai, né, um homem de 34 anos, e com a filha dele. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi jogar um lixo fantasiado. E não é qualquer um que vai jogar um lixo fantasiado, né, gente? Quem daí de casa já jogou o lixo fantasiado de alguma coisa? Eu, pelo menos, nunca joguei, né? Mas foi a forma que ele achou de alegrar a filha dele. Quando aconteceu? Então, aqui fala que aconteceu por volta das 20 horas, ou seja, aconteceu à noite, né? Quando os profissionais iam bater palma lá, quando as pessoas iam bater palma para os profissionais da saúde. Por que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque ele queria motivar a filha dele, levar mais alegria para ela, que estava lá dentro da casa, às vezes muito entediada, né, com aquilo ali. Qual foi o assunto acontecido? O assunto acontecido aqui no caso é o pai levar a filha dele para jogar o lixo, né? Vocês viram que nesse primeiro parágrafo da minha notícia, a escritora, aqui no caso a jornalista, ela conseguiu responder as principais perguntas que eu falei para vocês que eram a base da minha notícia, né? Então, no primeiro parágrafo, eu respondo todas essas perguntas. E aí, a partir do segundo parágrafo da notícia, aí ela vai desenrolar toda ela, vai contar bem certinho como que foi que aconteceu. Se você entrar lá no site e procurar essa notícia, você vai ver que tem fotos do pai e da menina fantasiado, jogando lixo, né? Então, na verdade, é uma notícia que fala do coronavírus, mas de uma forma diferente, mais leve, né? Até que ponto um pai agrada um filho, né? Para ver a alegria de um filho, né? Chegou a se fantasiar.
Então, a notícia, basicamente, ela vai falar sobre isso. Mas o que eu queria passar para vocês hoje era a estrutura da notícia, né? Então, só para recapitular, não esqueçam, uma notícia, ela precisa ter uma fonte segura, que é da onde eu vou retirar a minha notícia. No caso aqui a gente retirou do G1. A gente precisa ter uma manchete que vem em maior destaque para fazer com que as pessoas sintam vontade de assistir, de ler essa notícia, então por isso que ela vem já em destaque. Nós precisamos de um título auxiliar, que vem logo aqui. Esse título auxiliar ele vai completar a minha manchete. Logo depois, quem escreveu ela, essa notícia no caso. Por fim, nós temos o lead, que é o meu primeiro parágrafo, o qual vai estar respondendo às perguntas que eu acabei de falar para vocês aí agora há pouco. E aí depois, a partir do segundo parágrafo, começa então o corpo da minha notícia, o desenrolar dela, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês a estrutura de uma notícia, ok? Muito obrigado e até a próxima.